Vou Te Dizer, o podcast do Instituto PG. Sejam bem-vindos ao Vou Te Dizer, o podcast do Instituto PG. Meu nome é Rodrigo Rodrigues e eu serei o anfitrião de hoje. E como convidado mais que especial teremos o irmão Mário Dias. O irmão Mário Dias, que ele é o atual diretor do CTM Brasil, já foi coordenador do Seminário Instituto aqui na região de Ponta Grossa. Ele já foi também presidente da Missão Brasil Teresina, casado com a irmã Carmen Dias, pai de 5 filhos, e é formado em administração e um mestrado multidisciplinar em semiótica. Seja muito bem-vindo, irmão Mário Dias. Obrigado, Rodrigo. Prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui, na cidade que eu amo tanto, né? Parte do meu coração está aqui em Ponta Grossa, porque apesar do pouco tempo que nós passamos aqui em família, mas foi intenso. E nós amamos de verdade a juventude aqui. É uma benção estar aqui hoje novamente com vocês. Obrigado pelo convite. Nós agradecemos, irmão. Sabemos que você tem uma parte bem importante na história, né? Tanto do Instituto Ponta Grossa, quanto do desenvolvimento dessa sede que nós estamos aqui hoje, né? Mas a gente vê que você já serviu em muitas coisas, mas uma coisa interessante de saber seria como o Evangelho entrou em sua vida. Bem, eu me batizei com 18 anos. Então foi numa época da minha vida que eu estava em busca de algo, né? E eu penso que em algum momento das nossas vidas nós estamos buscando alguma coisa. Algo está faltando, né? E para mim foi isso. Foi esse momento que, por mais que eu estava me formando naquela época num curso técnico, por mais que eu estava com a minha família, com meus pais, estava tudo muito bem, mas algo estava faltando. E foi nesse momento que comecei a buscar algo que estava faltando, que eu descobri que era exatamente o Evangelho do Salvador Jesus Cristo, né? Por algumas experiências espirituais que eu tive na minha vida, eu acabei indo procurar uma amiga minha, que era membro da igreja, e queria conhecer a igreja. Essa amiga minha me apresentou à igreja, depois fui batizado, servi como missionário um ano depois. E quando eu voltei, comecei a namorar com ela e nos casamos, que é a minha esposa hoje. Uau, que história, realmente muito bonita, muito tocante. Então, continuando, nós sabemos que você é casado com a irmã Carmen, é pai de 5 filhos, e você tem muitas bênçãos que vieram disso, né? Eu gostaria de saber se tem algum conselho para os jovens que estão se preparando para se casar. Ó, temos uma foto, né, da sua família. Algum conselho que você tem para os jovens que estão se preparando para se casar, alguns recém-casados que estão começando a trilhar esse caminho que você já vem trilhando aí? Eu acho que uma das coisas que mais marcou quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma pergunta quando eu era jovem, né? Minha pergunta era assim: no dia que eu morrer, meus pais morrerem, e se tem vida depois desta terra aqui, e eu me encontrar com eles, será que eles vão reconhecer que eu sou o filho deles? Essa é uma pergunta que tinha na minha mente. Não é, será que eles vão ser meus pais ainda? Eu tinha essa pergunta. E quando eu conheci, então, os missionários, conheci a igreja, eu descobri que o Senhor tem preparado um plano para que as famílias sejam eternas. E aquela pergunta foi respondida, ou seja, eu vou encontrar meus pais, eles vão saber que eu sou filho deles e eu vou saber que eles são meus pais. Então eu penso que isso não mudou nada desde que o Senhor começou esse plano até hoje, né? Então um jovem que tem um desejo de formar uma família, tem que lembrar que na igreja nós não só formamos família, nós formamos famílias para a eternidade. E se nós desejamos formar uma família, temos que nos casar, né? E um provérbio que lá para trás, um provérbio assim, muito simples, mas acho interessante, fala assim, que você vai se casar com quem você namorar. Eu acho que isso é lógico, né? Mas esse provérbio quer dizer o seguinte, de que o seu esposo, a sua esposa, é o seu namorado hoje, ou a sua namorada hoje. Não é uma pessoa que vai mudar só porque casou, é a mesma pessoa. Então acho que um bom casamento, ele começa primeiro num bom namoro. Essa é a grande base, né? Então, quando eu encontrei a minha esposa, a Carmen, né? Nós tínhamos nossos sonhos de formar família, de ter uma família eterna. E isso junto nos trouxe até aqui. Né? Você está vendo aí toda essa turma aí, né? Quando nós começamos, você não consegue imaginar, né? Que vai ter os filhos e tudo mais. Mas algumas coisas nós tínhamos desejo de ter filhos. Também é outro ponto muito importante. Às vezes os jovens querem casar, mas não querem ter filhos. Eu acho que as escrituras mostram que e a família proclamação ao mundo diz que o mandamento dado a Adão e Eva continua em vigor até os dias de hoje, né? Então tudo isso junto é que eu acho que faz com que um jovem hoje que quer formar uma família, exercendo fé no Salvador Jesus Cristo, pode realmente formar uma família para o Senhor, né? Desejo de estar juntos eternamente, o desejo de ter filhos,
Programação à Família fala que os homens têm 3 P's, né? Lá fala que o homem tem que proteger, prover e presidir. E lá diz que o maior chamado de uma mulher é ser mãe. Então, quando os jovens têm tudo isso em mente, no coração deles, e depois vão no altar do templo, e ali não é um casamento, ali é um convênio, é mais que um casamento. Às vezes o mundo vê o casamento como um evento. No Evangelho nós vemos como um convênio diferente. Ali, sob convênio, 3 pessoas se unem: marido, mulher e o Senhor. E quando esses 3 estão juntos, sempre vai dar certo. Acho que esses são algumas coisas que eu aprendi vindo lá de trás, né? Como um jovem ainda na igreja, que fazem a diferença agora. Está vendo, a família agora está aí. Já se passaram 33 anos, né? E temos desafios, somos imperfeitos, mas o Senhor continua nos ajudando a manter esse convênio que nós fizemos lá no início. Uma história realmente muito bonita de ver que o que começou de uma forma já muito bonita, de você procurando a igreja, de você confiando em um amigo, né? Aí não termina, né? Mas continua dessa forma tão bela, que é você conseguir constituir sua família, conseguir preservar esse relacionamento. E realmente é uma dificuldade que nós vemos no mundo de hoje, né? É uma coisa que acaba tendo que ter uma conciliação muito grande, né? Porque nós vamos ter chamados, você teve a sua faculdade, e a família, ela também exige que nós tratemos ela com a devida importância, né? Não possamos esquecer dessa importância da família, né? Com certeza. Como você falou, é um convênio que nós precisamos conseguir. A pessoa nunca mudou, ela sempre continua, ela progrediu, né? Imagina a irmã Carmen conhecendo você como um jovem e vendo hoje como o esposo dela, pai dos filhos. Imagino que deve ser uma alegria muito grande. Eu acho que ela tinha visão de futuro, né? Porque se fosse olhar no presente, ela não ia em frente, né? Ela pensou assim, vale a pena investir nessa pessoa. Acho que as mulheres têm um pouco de previsão de futuro às vezes. Mas esse ponto a gente pode deixar. Esse seu início na igreja, né? Ele começou por causa dela, né? Por causa de um amigo. Eu percebo que muitas vezes essa amizade que nós temos com as pessoas não necessariamente vai levar a um casamento, mas ela pode ser o ponto de virada de chave para ajudar a pessoa, né? Podemos ver quantas bênçãos você pode colher ao longo desse tempo por ter confiado em um amigo. E por um amigo ter confiado em te apresentar à igreja, né? Pela coragem que ela teve de ver você precisando da resposta e indo lá, te entregando, te ajudando, te apoiando. E tenho certeza que esse vínculo que vocês criaram perdura até hoje, em que vocês estudam juntos, aprendem juntos, né? Vocês têm algum costume de estudar em família, alguma coisa que vocês fazem que vem desde aquela época, alguma coisa? Acho que a oração familiar, né? Foi sempre algo que nós, desde o começo, sempre fizemos. A noite familiar também. Então, nós sempre... Às vezes falha aqui ou falha lá, né? Tem aqueles, quando as crianças vêm, por exemplo, você fica pensando se vale a pena continuar, né? Porque é mais uma bagunça familiar do que uma noite familiar, né? Às vezes vale a pena continuar, mas aí você fala, não, vale a pena, vamos continuar, né? Nós estamos agora numa fase já que é mais, assim, os filhos já estão deixando a casa, né? Mas lá atrás, quando os filhos estavam chegando na família, né? Eram coisas assim, muito importantes, eu acho, como tradição. Hoje permanece, né? Mas eu acho que foi muito importante para fortalecer os filhos, né? A oração familiar, a noite familiar, os filhos vendo os pais indo ao templo, é uma coisa que nós sempre tentamos fazer também como casal, né? Raras vezes nós fomos assim sozinhos, teve momentos que foi necessário, mas comumente quando nós vamos ao templo, nós vamos juntos também, né? Nós gostamos, por exemplo, de ir no selamento, porque a gente gosta de ver as palavras sendo faladas novamente, né? Como uma lembrança, até recentemente houve algumas mudanças na forma que as palavras são ditas no templo, né? E nos ajudou a relembrar para a gente nossos compromissos que nós assumimos com o Senhor, né? Então acho que essas são algumas coisas que nós fizemos na parte espiritual, pelo menos para fortalecer a família, né? E que perdura até hoje, 30 e poucos anos depois, ainda funciona. E, bom, você trabalhou aqui em Ponta Grossa, né? Com o instituto, com os seminários. Como você poderia contar pra gente como era a juventude naquela época? Quais eram os desafios que você enfrentava como diretor?
qual era a animação dos jovens, o que vocês gostavam de fazer? Nós estávamos terminando a missão em Teresina, né? Escrevemos lá 2009, 2012, e eu já trabalhava no sistema educacional da igreja. Naquele momento o Palmeiras estava indo para a missão também, então nós fomos convidados a vir para Ponta Grossa, né? É interessante porque era um lugar que nós nunca tínhamos colocado os pés, né? Então até o Palmeiras nos ajudou a alugar uma casa aqui, ele que alugou a casa pra gente e tudo mais, nós nem sabíamos onde nós íamos morar direito. E chegamos aqui em julho de 2012. Saímos de Teresina com 40 e poucos graus e chegamos aqui no inverno de Ponta Grossa. Todo mundo ficou doente e nós, independente disso, nós amamos o primeiro dia que nós pisamos aqui. Tivemos um grande amor por esse lugar. Ponta Grossa é um lugar diferente, eu já estive em vários lugares da igreja, né? Aqui é um lugar diferente, eu acho, do Brasil todo, aqui é um lugar muito diferente. A igreja aqui ela é pungente, né? Ela é forte, tem uma juventude forte. Poucos lugares da igreja no Brasil você vai ter uma cidade do tamanho de Ponta Grossa com 2 estacas, né? Ainda talvez uma 3ª estaca, né? Mas isso é fruto do trabalho da juventude, né? Eu acredito que muitos líderes que estão aqui hoje eram jovens há 20, 30 anos atrás. Então Ponta Grossa é uma coisa interessante sobre os jovens, que eles permanecem aqui, né? Casam e permanecem, né? E faz com que a igreja cresça aqui. Então, quando nós chegamos aqui, eu particularmente fiquei muito admirado com o que eu vi aqui. Eu achava que estava indo para uma cidade mais do interior, assim, mais simples. Não, mas a igreja era muito forte. Aqui no Instituto Jovens, maravilhosos, né? E o Palmeiras deixou um trabalho muito bem feito aqui com a juventude. Existia uma tradição de instituto. E nós só acrescentamos algo mais, né? Você falou no início sobre que eu fiz parte da história, eu acho que não fiz tanto parte da história, porque essa sede já estava sendo construída quando eu cheguei, né? Na verdade, fiquei aqui poucos meses, né? Mas foram poucos meses de muita entrega. Assim, meu coração estava totalmente aqui em Ponta Grossa. Aprendi a amar a juventude daqui, tem uma juventude incrível, a liderança também. E hoje ainda consigo ver que tem uma juventude maravilhosa. Estou lá no CTM, quase semana chega lá um missionário de Ponta Grossa. A gente faz festa lá, né? Quando chega missionário de Ponta Grossa, né? Eu vou lá, eu tiro foto junto, né? Porque é como se, para mim, eu estivesse tendo a oportunidade de voltar aqui e ver, né? Tudo que eu passei aqui. E eu acho que, assim, em termos de desafios, o que mudou de 2012 para cá, eu acho que os grandes desafios hoje envolve tecnologia. Nós tivemos a pandemia, 2020, né? Até praticamente 2021 para 2022, estávamos saindo dessa pandemia. Então, eu acho que isso não mudou só os jovens da igreja, isso mudou o mundo, né? Talvez hoje o grande desafio é você entender o que mudou. E, às vezes, eu vi alguns membros da igreja dizendo assim, não vejo a hora de terminar essa pandemia para voltar como era antes. Esse pensamento não era o pensamento dos profetas nem do Senhor. O Senhor não queria que ninguém voltasse como era antes da pandemia, né? Por exemplo, no CTM, os missionários ficaram tendo um treinamento online 100%, porque não podia ir no CTM. Mas quando terminou a pandemia, eles continuaram com uma parte do treinamento online e uma parte presencial. Isso foi o que nós aprendemos com a pandemia, que não valia a pena tirar aquela parte, né? Porque fazia diferença. Então eu penso assim que, não é que os jovens mudaram, né? Talvez nós não estamos sabendo o que mudou com os jovens para saber lidar melhor com eles hoje. Porque nossos jovens hoje são maravilhosos, né? Eu trabalho no CTM, né? Eu tenho lá esses jovens com 19, 18 anos. São incríveis. Você colocar 300 pessoas, jovens, num prédio, e eles não destruíram o prédio, né? Tem que ser os melhores, isso né? É incrível. Se você for em qualquer universidade do Brasil onde tem 300 jovens naquela idade, você vai ver coisas, assim, horripilantes, né? Vai saber de coisas horríveis, né? Mas ali você vê santidade, você vê um grupo de pessoas que pensam no futuro melhor, você encontra um grupo de pessoas que estão deixando tudo para trás, colocando no altar, dizendo, Senhor, estou aqui, para o que o Senhor quiser. São só 18 anos de idade, né? Então, eu não acho que os jovens mudaram, de fato. Na verdade, nós temos uma juventude hoje maravilhosa, mas eu acho que talvez nós temos que aprender como lidar com essa nova realidade, que essa mudança veio de lá para cá, especialmente a pandemia, né? Mas eu continuo acreditando que a nossa juventude não tem igual. É que eu fico no CTM, eu só lido com essa parte dos jovens da igreja, né? Realmente, os jovens, eles passaram, não só os jovens, né, mas seus membros em geral, né, nós vemos vários desafios que foram surgindo por causa da pandemia.
mudou-se a forma do mundo se comportar, do mundo se portar mediante algumas situações, aglomerações e tudo. Desejo por fazer coisas fora de casa, né? Mas eu acho que isso é a chave do que você falou. Que entender, compreender e amar essa nova juventude é o que vai mudar, né? Você estava comentando sobre o CTM, né? Eu também estive lá e posso testificar sobre a espiritualidade que a gente sente lá, né? Desde o momento em que a gente chega e a saudade que fica na gente depois que a gente sai. Até hoje eu tenho muita vontade de voltar ao CTM, de ver as pessoas que eu conheci lá, fiz ótimos amigos. É uma época muito intensa na nossa vida, né? A primeira parte que você deixa, né, a sua família, mas quando você chega e você vê tanta gente disposta a amar e tanta gente fazendo a mesma coisa que você não se sente sozinho. Foi esse o meu sentimento quando eu cheguei lá. Eu lembro que eu cheguei e falei, nossa, mas tem tanta gente aqui, tanta gente, né, querendo ajudar, se demonstrando pronto, trazendo aquele espírito. Explicaram que o CTM, né, ele é dedicado assim como um templo, né, tem as suas diferenças, mas ainda assim é um lugar santificado, né? Então, o CTM Brasil foi dedicado pelo profeta Nelson, né, na época como apóstolo. Mais de 1997. Exatamente. E é um lugar muito especial. E hoje você está trabalhando lá, né? Faz quanto tempo que você está no CTM? 10 para 11 anos agora. 10 para 11 anos. Então você deve ter visto gerações de missionários que foram, já voltaram. Realmente isso é um lugar muito especial, né? Mas pensando no Instituto e no CTM, né, nós vemos que, se formos analisar, a gente vê que um complementa o outro. Você consegue enxergar isso, que é a preparação missionária, ou o retorno depois do jovem que saiu, né, da missão, que volta para cá? Como você enxerga o Instituto como um aliado do CTM? Olha, eu acho que tem duas coisas que eu vejo em comum entre um Instituto e um CTM. Os jovens vão no Instituto porque querem. E o CTM é a mesma coisa. Um jovem não vai no Instituto porque faz parte de um chamado, ou porque se ele não for, vai ter algum tipo de sanção, assim, por parte da igreja. Não, ele vai porque ele quer, tem uma coisa no coração dele. Cada jovem que entra no CTM é a mesma coisa. Eu penso que esse desejo de buscar mais o Senhor começa no Instituto. Quando você começa a vir no Instituto, você quer alguma coisa na sua vida, né? Você sente que você precisa mais do Senhor. Porque se você só no domingo na igreja, tá bom, né? Já ia sair da sua casa, ir no sábado aqui, ou alguma coisa assim. Mas eu penso de que então o jovem que vem ao Instituto, primeiro é porque ele está buscando mais Deus na vida dele. Ele quer ter uma proximidade com o Senhor. E ele encontra isso no Instituto. Não só nas aulas, né? Ele encontra com a própria juventude. É o único lugar na igreja que você vai encontrar um grupo de jovens que pensa igual você, que sabe se divertir dentro de limites que traz realmente alegria de verdade, não é? Você vai encontrar pessoas que têm valores, que pensam no futuro melhor. E quando nós temos pessoas assim em volta da gente quer ser melhor, né? Mas mais do que isso, você encontra discípulos de Jesus Cristo. Pessoas que estão buscando a Cristo no meio de um mundo que está assim, indo para longe de Cristo, né? Então, eu acho que o Instituto é esse ponto seguro, onde você vai encontrar pessoas que estão buscando a Cristo. São imperfeitas, têm seus desafios, né? Falham como qualquer outra pessoa, mas estão lutando para buscar a Cristo na vida delas. Quando você chega no CTM, você chega lá, como eu falei, né? Colocando tudo que você tem no altar para o Senhor. Então, às vezes no CTM você vai encontrar, como eu já vi, um jovem chegando no CTM só com uma sacola de plástico na mão. E tudo que ele tinha está dentro de uma sacola de plástico. Aí você pensa assim, será que ele está triste, né? Não, estava feliz. Porque tudo que ele tinha estava dando para o Senhor, né? Então eu penso assim de que a nossa juventude de igreja hoje tem algo muito forte ligado à vida pré-mortal. Eles foram selecionados pelo Senhor. Mesmo aqueles que às vezes você pensa, esse aqui está meio fraco, tal, não, mas ele tem algo. E quando esse jovem dá a oportunidade dele ir para o campo missionário, ele muda o mundo, né, com o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Então, eu acho que o Instituto e o CTM estão muito ligados, né? Quando eu deixei o Instituto, para mim foi muito difícil. Eu sempre amei estar no Instituto, no meio dos jovens, né? E eu só deixei porque eu senti que o Senhor queria que eu fosse para um outro lugar onde estão os jovens do Instituto, mas num outro lugar, no campo missionário, que é o CTM, né? Então, acho que tem uma ligação muito forte. Se um jovem ele quer
assim, ter mais poder na missão, o Instituto faz parte dessa preparação. Acho que você não vai, assim, nas salas de aula da igreja são maravilhosas, mas você não vai ter uma classe de preparação missionária no domingo. Isso não existe, né? Ou você não vai ter no domingo discussões sobre jovens mesmo, assim, de fato, assim, namoro, faculdade. Isso acontece numa sede do Instituto. E quando você está no domingo, às vezes, você está na sua aula, tem 2, 3 jovens solteiros, mas quando você está numa sede do Instituto, você encontra 50, 100 jovens, né? E você, aquilo te fortalece. Pelo menos para mim sempre foi assim, é assim que eu sempre vi. E aí quando você chega lá no CTM, ou chega na missão, essa base te fortalece, né? Porque você sabe que tem um grupo de pessoas que estão lutando com você, né? Só assim, um dado para você entender, uma coisa interessante, desde que o presidente Nelson convidou os jovens a fazerem missão, os números do CTM têm crescido, né? Semana após semana. Com a pandemia, os números chegaram até mais ou menos quase 50 mil missionários no campo, quando chegou a pandemia. Esse ano vai passar dos 70 mil missionários. Então, em menos de 2 anos, a igreja está voltando, esse grupo de jovens, né, hoje que servem, tem aumentado ao ponto de ser um pouco quase igual ao que era antes da pandemia, mas numa ordem crescente, né? O que isso mostra? Que temos um grupo de jovens na igreja que continuam buscando o Salvador Jesus Cristo. Querem buscar o Salvador, né? E o Instituto é esse momento. Que quando eu estou buscando o Salvador, ali é o lugar que eu preciso estar. E ao chegar no campo missionário, isso vai fazer diferença. Eu me testifico. Eu fiz a classe de preparação missionária acho que umas 2 ou 3 vezes antes de entrar no CTM. Muita coisa do que eu vi no CTM não era tão estranha por ter tido professores que me ajudaram. E também quando eu voltei de missão, encontrar o Instituto parece que foi algo que, um lugar para mim ir que eu posso encontrar pessoas que estão vivendo uma fase parecida com que eu, ou uma fase já estão indo, se preparando também para ir para uma missão. Eu testifico que o Instituto realmente é um complemento do CTM nessa parte. E você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a juventude, ou jovens que estão se preparando para entrar para o CTM, ou missionários retornados? Sempre tem, né? Eu penso que a coisa mais importante de tudo é o Salvador Jesus Cristo. Nós não vamos para o CTM, nós não fazemos instituto, nós não vamos ao templo, nada disso. O que nós fazemos, nós buscamos a Cristo nesses lugares. Então eu busco a Cristo no templo, eu busco a Cristo no instituto, eu busco a Cristo no CTM ou na missão, eu busco a Cristo no casamento. O Salvador Jesus Cristo é em quem nós queremos nos tornar. Esse é o convite dele. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E depois ele lança um convite. Que tipo de homens deveria ser? Que classe de homens deveria ser? E ele próprio responde, deveria ser como eu sou. Esse é o grande convite. O propósito de tudo que o Senhor tem feito nessa vida é nos levar a Cristo. Então, mais do que você ser um aluno do instituto, você é um discípulo de Cristo. Mais do que você ser um aluno da faculdade, você é um discípulo de Cristo. Mais do que você ser um pai, você é um discípulo de Cristo. Então, ser um discípulo de Cristo faz você ser a mesma pessoa em todos os lugares que você estiver na sua vida. Nós vemos hoje os jovens, acho que sofrem um grande desafio. Acho que mais que na minha época, né, de jovem, as rotulações são muito rápidas. E os movimentos hoje, os istas, né, feministas, machistas, os istas da vida, né, fazem com que as pessoas sejam rotuladas de uma forma muito mais forte ainda, né. Tem essa nova nomenclatura da juventude, né? Ser cancelado, né? O jovem tem medo de ser cancelado. Isso, na verdade, sempre existiu, né? Quando você deixa os istas de lado e se torna discípulo de Cristo, de certa forma você vai ser cancelado de alguns grupos, faz parte. Então, mas somente em Cristo você pode encontrar paz, somente em Cristo você pode encontrar realmente felicidade na sua vida. Às vezes é difícil ver isso nos dias de hoje, né? Sei lá, às vezes temos um mundo tecnológico. E às vezes tem jovem que acredita que Cristo não seria capaz de mexer no celular, por exemplo. Quando na verdade ele nem precisa de celular para se comunicar conosco, né? O celular precisa de bateria ser carregado, né? Ele é muito mais do que nós imaginamos, ele é muito mais presente do que nós imaginamos. Eu acho que outra coisa importante para a nossa juventude hoje é que são muito cobrados. E às vezes alguns tendem para o perfeccionismo, né? Mas o convite de Cristo é se aperfeiçoar em Cristo, se aperfeiçoar nele. O perfeccionismo, ele é querer fazer tudo certo ou tudo rápido. Se aperfeiçoar em Cristo é entender que vai haver falhas, entender que você cresce de passo a passo, mas é saber que tem alguém do seu lado que vai estar sempre lá para te ajudar,
que é o Salvador. Né? Então, às vezes, não sei, talvez por um pouco de falta de entendimento do plano do Senhor, alguns pensam que o Salvador é para os pecadores. E é isso mesmo. E todos nós somos pecadores. Mas o Salvador, ele não só está focado em nos ajudar a nos livrar dos nossos pecados. Ele também está, assim, interessado em nos ajudar a vencer os desafios da vida. Então, o plano não foi feito para que você vá sozinho. Por mais que o mundo hoje fala que você tem que amar a si mesmo, fazer as coisas sozinho, mas o plano do Senhor foi feito para você ter Cristo ao seu lado sempre. Para te ajudar a vencer os desafios, ajudar a vencer os pecados, te fortalecer. Então, quando a gente aprende que o Salvador é alguém que nos ama, que está conosco, mais do que nós imaginamos, né? Eu acho que a vida se torna um pouco mais simples. E a mensagem de Cristo é esta, né? Que nós possamos aprender para que nós possamos agir, mas mais do que isso, para que nós possamos nos tornar. Antigamente, no sistema educacional, tinha um triângulo, não sei se ainda tem hoje, né? Que é saber, sentir e fazer. Então, você sabe na mente, você sente no seu coração, pelo Espírito, que aquilo é verdade, para que você possa, então, fazer, aplicar aquilo na sua vida. Mas, talvez se eu pudesse sugerir algo, além disso, o Senhor espera que nós possamos nos tornar. Nós fazemos para nos tornar. O que o Salvador está interessado, de fato, em nossas vidas, é no que nós estamos nos tornando. E nada mais importante de se tornar do que se tornar como Ele é. Só que isso é um processo muito lento, né? Bem devagar. Isso significa aperfeiçoar em Cristo. É você poder se tornar um pouco mais como Ele é a cada dia. Então, hoje de manhã, quando eu estava participando do sacramento, por exemplo, eu estava ali pensando naquela quantidade de pão bem pequena, naquela quantidade de água bem pequena. São símbolos do Cristo, né? E naquela ordenança nós ingerimos, é a única ordenança que nós comemos e bebemos algo, né? Talvez porque Ele está querendo dizer para nós assim, eu quero estar em você aos poucos, eu quero estar com você mais e mais. E quando nós vamos então ao templo mais tarde, os nossos missionários passam todos pelo templo, né? E nós vestimos as roupas sagradas do templo e saímos de lá vestidos com essas roupas sagradas, é uma lembrança constante que, como fosse uma segunda pele, Cristo quer ser um conosco. Não importa onde nós estivermos. Sua missão foi Brasília, né? Recife. Tá. Mas tem missões, por exemplo, como a minha missão que foi Teresina, por exemplo, que meus missionários passaram 2 anos sem ir ao templo, porque não tem templo lá. Mas não importa, porque eles chegaram vestidos do templo, né? E as roupas sagradas do templo nos lembram que o Salvador e nós estamos sempre juntos. Esse é um convênio que nós levamos algo conosco no templo, né? Então, se eu pudesse falar com todos os jovens hoje, né? Meu convite seria sempre vir a Cristo. Não tem nada mais importante nessa terra, não tem nada mais que vai trazer felicidade e paz do que vir a Cristo. E vir a Cristo não significa se isolar do mundo, mas é exatamente o que ele falou, né? Que eles estejam no mundo, mas não sejam do mundo. Então, como eu falei para vocês, nossa juventude são maravilhosas. E o Senhor não quer que eles sejam isolados do mundo. O Senhor quer exatamente que nossos jovens estejam entre as pessoas do mundo para trazer os seus filhos aí de volta, né? Então, é assim que eu vejo nossa juventude hoje, maravilhosa, né? E quando centralizada em Cristo, se tornam poderosos. Muito obrigado, irmão. Realmente eu acho que foi um recado muito inspirador, principalmente para eu. Eu fiquei muito tocado pelo seu convite. Acho que eu fico muito grato por não ter vindo aqui hoje, mas eu gostaria de ouvir mais uma coisa. Se você pudesse compartilhar conosco um pouco do seu testemunho sobre a igreja, sobre essas coisas que você tem falando com a gente. Obrigado. Uma das reuniões da igreja que eu gosto muito, que é a reunião de testemunho da igreja. Primeiro porque eu gosto de ouvir o testemunho dos irmãos. E mesmo quando as pessoas falam, tem irmão que falando da vida dele, eu não ligo para isso. Eu gosto de ouvir o testemunho dos irmãos. Porque mesmo quando o irmão está falando da vida dele lá, de alguma forma ele está testificando de Cristo, né? E eu gosto de subir um púlpito para testificar de Cristo, né? Também. Porque eu sinto o poder em Cristo. Eu sinto o poder quando eu falo o nome dele. O Salvador, ele tem o poder de mudar as vidas, né? E mais do que isso, ele tem o poder de perdoar, ele tem o poder de transformar. E desde que eu cheguei na igreja, faz agora muitos anos, né? Eu sinto o poder de Cristo na minha vida. Eu me lembro que, quando eu não era membro da igreja, eu não gostava de domingos à tarde. Porque eu sentia que chegava segunda-feira no próximo dia, e eu busquei alguma coisa no final de semana e eu sentia que estava faltando algo, eu não sabia o que era.
E eu fui batizado, no dia que eu fui batizado, foi no domingo, e naquela época eles batizavam e já confirmavam na mesma reunião, sabe? Aquele foi o último domingo que eu senti um vazio na minha vida. Já faz 30 e poucos anos. Então, Cristo pode preencher os nossos vazios, né? Pode nos fortalecer. Há um poder nele. E mais do que isso, há um grande amor em Cristo. Se alguma pessoa pensa assim, acho que eu não tenho mais chance. Sempre há. Enquanto Cristo estiver com os braços abertos e as marcas estiverem lá, nas mãos dele, né? É porque há esperança em Cristo. Eu sei que ele vive, que ele nos ama, e que todos aqueles que buscarem a Cristo poderão ter força para ir em frente em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença e seu testemunho inspirador, irmão Mário. Obrigado por aceitar o nosso convite de comparecer ao nosso podcast. E espero que isso possa ter, essa mensagem possa ter ajudado os jovens que vão ouvir e que vão ver com o passar do tempo. Esse podcast ele vai ficar lá, né? A gente vai postar e ele vai estar sempre lá. E é realmente isso aí, só um sentimento de gratidão de poder também estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Vou te dizer, o podcast do Instituto PG.